Olá, pessoal. No vídeo de hoje vamos refletir sobre uma questão muito importante aqui, tá bom? Com quem Eva conversava no Éden e com quem Cristo estava falando no deserto. Com quem Cristo conversava no deserto. Então hoje vamos entender essa apresentação, tá bom? Vamos estar aqui tratando desse assunto. No vídeo de hoje vamos mostrar, tá, que a Bíblia, né, no caso, os evangelhos também, revelam, né, que a tentação não vem de fora. A tentação não vem de fora, mas de dentro do coração humano, dos desejos e das ambições que produzem o quê? O pecado. Mas que pecado, minha gente? As perversidades, a soberba, as impiedades, as maldades, né, tá bom? Dos seres humanos. Desde Eva até nossos dias, a antiga serpente, chamada Diabo, ela continua enganando as nações por meio dos maus pensamentos. Essa é a verdade. Os maus pensamentos que procedem de onde? Que procedem dos homens e também de seus governos. Bem-vindos ao canal Escritura Plena. O tema de hoje é o que nós vamos colocar aqui na tela agora, ó. Com quem Eva e Cristo conversaram na tentação? E hoje? E se você ainda não for inscrito no canal, vamos solicitar que você faça a sua inscrição. Te convido a inscrever-se agora, pode ser agora, toque agora aí, inscreva-se abaixo e você fará a sua inscrição. Ative o sininho, ative as notificações no sininho que está abaixo, em todas, de preferência. Compartilhe também esta apresentação e os demais vídeos nossos, tá bom? Com todas as pessoas que você puder. É muito importante que isso aconteça, que você faça isso pelo canal e por você também, pelas outras pessoas que poderão ter acesso, né, a conteúdos relevantes, tá bom? Você fazendo isso é muito importante, né? É muito importante que você faça isso para o nosso canal, é claro, para que ele cresça e seja mais conhecido, e também é muito importante para quem vier assistir, né? Eu acredito que é muito importante que as pessoas possam conhecer melhor os textos bíblicos, a verdade que é passada nos símbolos da Bíblia, né? Nas metáforas. É importante isso. Se você quiser fazer parte também de um de nossos grupos, Plenitude, fale conosco, o contato está também aí abaixo no vídeo agora, pode ser agora, pode ver o contato, se quiser depois você anota, tá bom? O contato está abaixo aí na descrição do vídeo de hoje, tá bom? Então, hoje é dia 7 de setembro de 2025, né? Proclamação da independência do Brasil. Messias Souza de Carvalho, quem vos fala mais uma vez aqui com vocês. Um forte abraço a vocês que estão agora no chat do YouTube e todos também que estão no Facebook, né? E aqueles que vão comentar também posteriormente nos nossos vídeos. Nesse vídeo e nos demais vídeos, bem-vindos. Tá bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? Porque eu não sei que hora que você vai comentar ali, fazer seu comentário, fazer sua pergunta. Para você que se encontra agora, o pessoal que se encontra agora no Facebook, vamos fazer um convite, né? O pessoal que está no Facebook agora assistindo no chat, bem-vindos também. Eu quero dizer para vocês que este é o canal Escritura Plena, tá bom? Do YouTube, tá? A apresentação principal está aqui no YouTube. Tá bom? Eu recomendo que você venha para o canal Escritura Plena, tá? Você que está no Facebook agora. Eu recomendo que você venha para o canal Escritura Plena. É claro, se quiser ficar aí, pode ficar também, não tem problema. Mas eu recomendo, eu peço, né, que você venha fazer sua inscrição aqui no canal Escritura Plena, no YouTube. Para encontrar o nosso canal, digite na busca, aí no aplicativo do YouTube, ou no computador, ou mesmo na TV, né, Smart TV, digite na busca do aplicativo ou na TV onde você estiver assistindo o YouTube, tá bom? Digite assim, Escritura Plena, Messias Souza de Carvalho. Se você digitar Escritura Plena Messias, você já vai encontrar, eu acredito que você já vai encontrar já de primeira o canal Escritura Plena, tá bom? Escritura Plena,
Messias Souza de Carvalho. Agora eu vou falar rapidamente aqui com o pessoal que está aqui no chat aqui. Um momentinho aqui. Boa noite aí. Jeová Newton. Mambaça, Ceará. Aqui é José Itamar. Já bastante gente já comentou aí, hein? Pedro Álvaro Bonetti. Vou falar rapidamente aqui. Eu vou assistir, pessoal, vou verificar aqui no celular. Fica melhor, né? Senão eu vou ter que ficar ali virado para lá. Pessoal que está agora aqui, vamos ver aqui rapidamente. Vamos verificar quem está aqui. Manuel Pereira, Francisco Irapuã, boa noite. Manuel Pereira, Daniel Ribeiro, Mogi das Cruzes, São Paulo, Edson, Pedro Álvaro Bonetti, boa noite. José Carlos Barbosa, Valdeci Carvalho, já estão aí, né? Aloísio Boituva, paz eterna, meu irmão. Vamos ver aqui, Aloísio Geraldo Lira. É isso aí, José Itamar, Mombaça, Ceará. Sebastião Lucas Xavier, Josana Bispo, boa noite. Eu e o pai somos um. Paulo Lousa. Pulou aqui, gente, passou rápido aqui. Roberto Carlos da Silva Gonçalves. É isso aí, Afonso Cláudio, Espírito Santo. Davinir Mendes, boa noite, meu irmão. Tamo junto aí. Vamos ver quem mais aqui. José Itamar, Sebastião, Lucas Xavier, já falei. Ireno Marques, eu e o pai somos um, já falei. Rubens Barroso, de Sergipe, Laranjeiras. Josana Bispo, já falei. Sebastião Lucas Xavier de novo. Geraldo Lira, Paulo Francisco da Silva, Edmundo Silva, Valdirene Silvestre, boa noite. Bem-vindos todos. Jeová Newton, Geraldo Lira, aqui de São Pedro da Aldeia, né? Forte abraço, presente nessa live, é isso aí. Mr. M, Mr. M aí, apareceu aí. Tamo junto aí, Mr. M. Guaxupé, aqui, eu e o pai somos um, Guaxupé, Minas Gerais. Ah, sim. É isso aí, Guaxupé. Valdemiro Luiz, Patrícia da Silva Carvalho, minha esposa. Boa noite, meu amor. Tamo junto aí. Patrícia assistindo lá do quarto, lá com a minha neta, né? Josana Bispo, Casoto, Haroldo Lira, boa noite. Tamo junto. Pessoal, vamos continuar aqui, que já teve gente reclamando de mim aqui, hein? Porque tem gente que fala assim, entra logo no assunto, não fica falando com ninguém, não. Então já vamos entrar no assunto, pessoal. Aí está o tema na tela aí. Com quem Eva e Cristo conversaram na tentação, né? E hoje? Tá saindo o som? Pessoal, melhorou a imagem, né? Como eu já falei com vocês, troquei a câmera aqui, a câmera é outra, é uma Logitech, né? Não é mais a HP antiga, e melhorou bastante a imagem para vocês aí. Eu acredito que sim, já verifiquei que melhorou bastante, tá bom? Digam aí se melhorou, pode falar. Tá bom? Então, pessoal, hoje, como vocês estão vendo, né, estamos tratando desse assunto, estamos tratando dessa questão aqui do tema, né? Com quem Eva e Cristo conversaram na tentação. Com quem eles conversavam durante o diálogo ali, com quem eles estavam falando. Eles estavam falando com o chifrudo? Com o capiroto, gente? Como é dito aí, né? No sistema religioso, o diabo, né? Eles estavam falando com quem, gente? Com quem eles estavam conversando? É claro que vocês já sabem, né? No caso, é importante a gente sempre voltar a apresentar esse tipo de assunto, não que eu esteja repetindo no vídeo, tá bom? Porque sempre surgem questões, perguntas. Hoje mesmo no grupo Plenitude Brasil, estavam ali tratando a respeito dessa questão, né? Da serpente, o que seria a serpente, se a serpente seria a mente de Eva, se seria da própria mente dela aquele pensamento, seria um pensamento e não uma conversa literalmente, né? Então, por isso que é importante a gente sempre voltar nessa questão do tema de hoje. Algumas pessoas poderiam até perguntar, né? Peraí, mas se a tentação vem de dentro das pessoas, se ela vem de dentro das pessoas, se é do coração das pessoas, da mente humana, então não é aquele... E aquele diabo lá, né? Que foi criado lá, que caiu do céu... Isso tudo é falado, né, gente? Aquele diabo que foi expulso, né, do céu, porque quis assumir o trono do eterno. A gente vai tratar desse diabo aí depois, gente, tá bom? Hoje o assunto é isso aqui. Não tem, eu quero já descartar essa questão do diabão aí
que seria um anjo de luz, que não tem nada a ver, gente. Vocês já sabem que ali o texto de Isaías está tratando do rei da Babilônia, do rei de Tiro, né? E, na verdade, aquilo ali era uma ironia, vamos dizer assim, contra aqueles reis, né? Contra aqueles reis, tanto o rei da Babilônia como o rei de Tiro, o príncipe de Tiro. Então não tem nada a ver com nenhum anjo, né, de luz virando Satanás, gente, tá bom? Então hoje vocês estão vendo aqui o tema que estamos refletindo hoje. Ele é fundamental, é importante, é relevante esse assunto, porque muita gente não entende a Bíblia, né, lê sem entender. Com quem Eva e Cristo conversaram na tentação, pessoal. Quando lemos a narrativa de Gênesis, nós poderemos ver ali Eva dialogando, não é verdade? Dialogando com a serpente. E quando lemos nos evangelhos, o que encontramos? Né? Nos sinóticos, principalmente, eu não sei se são todos os evangelhos, tem que verificar, né? Que no caso, a passagem com Cristo, ela pode se repetir em outros evangelhos. Mas tudo bem. Quando vemos ali nos evangelhos, nós lemos o evangelho, vemos Cristo conversando com o que vocês podem ler lá como sendo o diabo. Cristo conversando, dialogando com o diabo no deserto. Né? Não é isso? É isso. Eva conversando com a serpente, lá no Éden, no jardim do Éden, e Cristo conversando com o diabo no deserto. Não é verdade? Agora, pessoal, como é do conhecimento de todos nós, dos senhores, eu acredito que todos vocês já sabem disso, né? Neo-ateus, né? As pessoas que não creem, né? Debocham dessas histórias, não é verdade? Debocham da Bíblia, debocham dessas histórias na Bíblia, principalmente da história de Eva conversando com uma cobra, entendeu? Com a serpente lá no Éden. E dizem que a Bíblia não passa de contos da carochinha. Vocês já sabem disso, né? E ainda chamam a Bíblia de gibíblia. Chamam a Bíblia de gibíblia. Na verdade, vocês já sabem disso. O problema dessas pessoas, principalmente os neo-ateus, né? Novos ateus, não os ateus aí, ateus tipo Sérgio Sacani, os demais aí que são ateus aí, que não são neo-ateus que saíram do mundo evangélico e viraram neo-ateus. Esses neo-ateus, esses que vivem estudando a Bíblia, que vivem lendo a Bíblia, né? Tentando converter as pessoas, vocês já sabem disso, né? O problema dessas pessoas é que essas pessoas não conseguem compreender que o conto do Jardim do Éden se trata de uma metáfora. Será que eles não entendem isso, gente? Não é possível, né? O conto do Jardim do Éden é um conto, gente. É uma metáfora. É uma metáfora. A Bíblia está cheia de símbolos, né? Mas eles debocham dos símbolos da Bíblia, como se Eva tivesse realmente, de fato, conversando com uma cobra, né? Não debocham. Na verdade, é uma completa falta de entendimento. Ah, fechou ali, né? Por isso que está dando um reflexo aqui. Tudo bem. Eu deixei até a cortina ali fechada, mas tudo bem, minha esposa já fechou ali. Mas tudo bem, depois vamos explicar isso para essas pessoas. E na próxima apresentação também vamos ainda explicar, pessoal, para neo-ateus, o que Paulo estava falando quando ele escreveu para Timóteo que a mulher salvar-se-á dando luz a filhos, né? Vamos explicar para os neo-ateus isso aí. Eu acredito que muitos deles já debocharam muito disso aí, dessa passagem, né? Porque Paulo, aquele texto que Paulo trata com Timóteo, que a mulher salvar-se-á dando luz a filhos. Porque eu assisti um short, né? Um vídeo curto no YouTube nesta semana, em que um dos neo-ateus, né? Um deles que faz vídeo no YouTube, debochava sem entendimento dessa passagem e de outras passagens nas cartas de Paulo, em que não vamos falar, mas especificamente essa passagem que a mulher iria se salvar dando luz a filhos, tá bom? Então, o que eles pensam? O que eles pensam? Eles pensam que é a salvação de ir para o céu, que a mulher vai para o céu se ela der luz a filhos. É claro que não é isso, né, pessoal? Nós vamos explicar para eles o que significa que a mulher
iria se salvar dando luz a filhos, se dedicando ao amor, né? Ali se abstendo de muitas coisas ruins, então ela estaria o quê? Se salvando. Nós vamos explicar depois, não vamos falar isso hoje, tá? Mas sobre o tema de hoje, pessoal, quando lemos o livro de Gênesis, nós podemos encontrar Eva conversando com a serpente, não é verdade? Pela serpente, pela qual ela estava sendo o quê? Seduzida, né? Naquele conto do Jardim do Éden. E nos evangelhos, o que encontramos? Como já falamos, encontramos Cristo em diálogo com o diabo no deserto. Será que Cristo estava conversando com o capiroto? O chifrudo, gente? Um ser espiritual? Será que Eva também estaria conversando com uma serpente, uma cobra que teria sido possuída pelo diabo da Igreja Universal? Será, pessoal? Então, nós vemos essas duas questões, essas duas passagens, a de Eva conversando com a serpente e de Cristo conversando com o diabo no deserto, não é verdade? É isso aí. Mas, afinal, de que se trataram, aliás, aqueles diálogos? Estariam falando com seres espirituais também? Seres espirituais invisíveis? Ou será que a Escritura está revelando outra realidade? Será que o texto bíblico estaria falando de outra coisa ou estaria falando realmente que eles estavam falando com um ser espiritual ou com uma cobra que foi possuída pelo diabo, né? Será? Ou será que a Escritura está revelando outra realidade, pessoal, nesses contos? Uma realidade mais próxima da realidade, né? Mais próxima de nós, que fala diretamente ao coração humano. Será que a Bíblia não estaria falando do coração humano? E, além disso, se Eva conversou com a serpente, pessoal, e Cristo conversou com o diabo, então com quem nós, hoje, em nossos dias, nas tentações que enfrentamos, conversamos? Com quem nós conversamos? Com quem nós dialogamos? Né? Como isso acontece com cada um de nós hoje? Como assim? Vem um ser, né, um diabinho, e fica aqui no lado esquerdo, e um anjinho aqui? É isso? Desenho animado? Isso aí é a verdadeira fantasia, né, pessoal? Não é verdade? A tentação de Eva, né? Vamos ler o texto aqui sobre a tentação de Eva, gente, lá no livro de Gênesis. Minha esposa já colocou de novo É porque eu deixei assim para poder não dar reflexo aqui na câmera aqui de muita luz ali da cortina, mas tudo bem. Vamos ler o texto agora de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 a 6. Vamos fazer a leitura aqui, pessoal. Olha só o que está escrito aqui, ó. Gênesis 3, 1 a 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Criador tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que o Criador disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Criador: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque o Criador sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como o Criador, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui está o texto de Gênesis, capítulo 3, 1 a 6 aqui. Abrindo parênteses aqui, pessoal, nesse texto de Gênesis 3, 1 a 6, então vocês estão vendo aí que quem foi tentada e quem caiu em tentação foi a mulher, né? Então aí foi feita uma pergunta, uma colocação aí pela irmã, acho que Josana Bispo, a irmã Maria Madalena, estavam conversando na última apresentação sobre essa questão, né? Se Eva, que caiu em transgressão, por que Adão levou a culpa, né? Veja bem, Eva caiu em transgressão. E Adão não caiu em transgressão?
Porque se a mulher leva o fruto, né, da árvore que não deveria se comer daquele fruto, e se Adão também come, ele não cai em transgressão? Para quem foi passada a ordem no jardim? Não foi para Adão? Então, por meio de um homem, entrou o pecado no mundo. É claro, ali a natureza humana, em Eva, era Adão nela, né? A natureza adâmica estava nela. Então, por meio de um homem... Pessoal, mulher também é homem. Entendeu? Foi Eva que foi tentada, mas mulher não é homem, não é ser humano. Não é verdade? Então, a questão aqui... essa conversa esteve aí, irmã Maria Madalena e irmã Josana Bispo conversando sobre essa questão. Então, é por isso que eu estou falando aqui. Então, acabamos de fazer leitura, pessoal, desse texto de Gênesis, capítulo 3, 1 a 6. E aqui estamos percebendo nesse texto que Eva, ela não estava conversando com um animal irracional, percebeu? Ali, está dizendo que a cobra era uma cobra, uma serpente, mas... Pelo que se vê, ela não estava conversando com um animal irracional. A cobra ali, ela é inteligente, né? Ela conversa, ela pensa, né? Como seres humanos. Não era um animal irracional, mas com uma voz que representava o quê? A voz da serpente. Uma proposta de desobediência, não é verdade? Qual era a proposta da serpente? A proposta de desobediência. Na verdade, era o quê? O diálogo com a dúvida, o diálogo com o desejo, com a ideia contrária àquela ordem do Criador, não é verdade? Então, o diálogo era com isso, pessoal. Era um diálogo com a dúvida, com o desejo e com a ideia contrária à ordem do Criador. Então, quem era a serpente? Não é verdade? Não era isso? É que a serpente ela foi usada no texto bíblico como símbolo de quê? Símbolo da astúcia. Mas a essência da tentação foi a mesma, pessoal, que nós enfrentamos hoje. O que se passou com Eva, sendo essa história, se for uma história real, vamos supor que isso está acontecendo de verdade lá, realmente, com os primeiros seres humanos, né? Foi da mesma forma que acontece conosco hoje. Da mesma forma que enfrentamos até nossos dias. Uma sugestão que se levanta contra o que o Eterno diz. O que o Eterno diz para você, o que o Eterno diz para nós. E o que o Eterno diz para nós? O princípio eterno do amor, né? De não se submeter ao mal, de não se submeter às obras da carne, mas produzir o quê? Frutos do Espírito, quer dizer, do entendimento do que você conhece como uma verdade. Não é isso? Tem isso. Então, é a proposta para se voltar contra o que o Eterno diz para você em sua consciência. Tá bom? Agora, a tentação de Cristo. Vamos fazer a leitura, pessoal, do texto de Gênesis, capítulo 4, versículos 1 a 11. Vamos fazer a leitura aqui. Olha só o que está escrito aqui, ó. Mateus 4, 1 a 11. Então foi conduzido Iausha, que na sua Bíblia está escrito Jesus, eu coloquei Iausha, tá bom? Tem algumas pessoas que falam assim, você está adulterando a Bíblia, está mudando a Bíblia. Ou negativo. Basta ler a Bíblia israelita. A Bíblia israelita coloca esses nomes. Né? Ou será que somente a Bíblia João Ferreira de Almeida que é válida para você? Você não lê a Bíblia israelita? Algumas pessoas falaram que eu estou adulterando. Não estou adulterando, porque eu somente estou colocando o que diz a Bíblia israelita. Tá? Vamos fazer a leitura aqui, pessoal. Olha só. Mateus 4, que na verdade na Bíblia israelita é Matitial, né? Matitial. Mateus 4, 1 a 11, Matitial 4, 1 a 11. Então foi conduzido Iausha pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora, que diabo é esse aí, né? Vamos continuar a leitura. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho do Altíssimo, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Criador. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho do Altíssimo, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito:
Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para, vamos ver aqui, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Alcha, também está escrito, não tentarás o soberano teu Altíssimo? Novamente o transportou o diabo. Que diabos que estaria levando Cristo para lá e para cá? Como que você vai para lá e para cá? Entendeu? Agora, eu não acredito que Cristo subiu no pináculo do templo, né? Ele pode ter se visto lá, né? Olhado para aquilo lá, imaginado aquilo lá. Bem que eu posso pular dali, né? Entendeu, pessoal? O transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Ialcha, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao soberano teu Altíssimo adorarás. Passou rápido. E só a ele servirás. Então o diabo deixou, quer dizer, aquela tentação acabou, né? Aquele pensamento. Eis que chegaram os anjos, as boas mensagens, né? na mente dele, e o serviam. Mateus 4, 11, 1 a 11. Eu já estou revelando para vocês toda a verdade do texto, né? Bons pensamentos vieram, os anjos lhe serviram. Entenderam, gente? Porque anjos servindo a você são o quê? As boas mensagens em sua mente, os bons pensamentos. Entendeu? Mateus 4, 1 a 11. Eu preciso aqui, pessoal, fazer um envio dessa apresentação para os grupos Plenitude Brasil que eu não mandei. Então, vocês estão vendo aí o texto aí, pessoal, de Gênesis, a tentação de Cristo no deserto. Como que Cristo estaria sendo tentado? Não foi a mesma coisa que aconteceu com Eva no jardim? Não foi da mesma forma? E como acontece conosco hoje a tentação? Como que cada ser humano é tentado? Vamos abaixar aqui, pessoal, tá escuro aqui. Como que isso acontece? Como que os homens acabam se submetendo aos enganos? Acho que não vai dar para enviar, não. O celular travou. Era para ter enviado antes, né? Mas tudo bem. Como que isso acontece? Não é na mente das pessoas? Com Cristo foi diferente? Nós vamos provar que não. Mateus 4, 1 a 11 aqui, acabamos de fazer a leitura. Então, como se Cristo estivesse conversando com o suposto ser espiritual, né? Com um personagem, né, que veio de algum lugar e chegou para conversar com ele. Então, vejamos, Cristo estava enfraquecido ali, né, pela fome. Mas ele estava firme na sua missão, consciente da sua missão. O diálogo ali com o diabo não precisa ser entendido como um encontro, gente, com um anjo rebelde, tá bom? Até mesmo porque esse dito anjo rebelde não existe. Como eu já falei no início, não existe anjo que se rebelou, querubim nenhum que se rebelou contra o Eterno. O texto mostra o quê? O que o texto mostra ali? O texto mostra a personificação dos desejos e pressões humanas, né? O apelo da necessidade. Cristo não estava com fome? Ele não tinha jejuado 40 dias e 40 noites, como diz o texto? O apelo da necessidade, ou seja, transformar pedras em pães. Não é verdade? O apelo à vaidade pessoal. Mostrar-se no pináculo do templo. Acima de tudo, é o quê? Apelo à vaidade. E também o apelo ao poder. Né? Na verdade, não teve o apelo ao poder naquela tentação, dominar sobre todos os reis. Não foi isso que foi falado para ele? Agora, quem falou para ele, gente? Quem foi? Com quem que Cristo estava conversando? Então, ao contrário de Eva, que cedeu à sugestão, Cristo respondeu com firmeza, citando o quê? A Escritura. E reafirmando o quê? A vontade do Pai. Não é verdade? A tentação de Eva como uma experiência humana. O Novo Testamento confirma essa interpretação, entendeu? Como que você vai entender essa interpretação na Bíblia? No Novo Testamento. Você já sabe? Hebreus capítulo 4, versículo 15, declara, né? Vamos ler aqui? Não passou? Hebreus 4, 15 declara o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
nossas o quê? Fraquezas. Porém, um que, diferente de nós, foi tentado pelo chifrudo. Não, gente. Um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem ter cedido, sem pecado. Porém, não cedeu, como Eva cedeu. Não é isso? Percebeu aí? Já está conseguindo entender a revelação, a verdade? De onde que vem a tentação? Hoje estava no grupo lá, né? Que serpente é aquela que tentou Eva? Como assim? Já foi falado por um irmão, né? Alguém estava comentando. Que o irmão Geraldo comentou que é a natureza humana, né? De Eva, a mente humana. Realmente o irmão Geraldo está certo, né? O abençoado irmão Geraldo está certo, né? Como que a tentação vem? Aqui já explicou, pessoal. Como não teve nada diferente disso aqui em Cristo, nem Eva. Porque não temos um sumo sacerdote. Aí, claro, nós não tivemos a Cristo como nosso sumo sacerdote, tá bom? Quem teve a Cristo como sumo sacerdote foram os apóstolos, os discípulos lá. Nós já estamos depois da vinda dele, depois que ele entregou o reino ao Pai. Para quem ainda não entendeu o preterismo, é isso que nós falamos, tá bom? Olha só o que Paulo está falando dele lá, Hebreus 4,15. Mas a tentação, pessoal, não mudou, continua a mesma. A mesma serpente lá, a antiga serpente, continua hoje. Mas que antiga serpente? Entendeu? Olha só, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, aí Paulo está falando de todos eles, e Eva não foi diferente? Como nós, inclui-se Eva. Em tudo foi tentado. Em tudo. Mas sem ceder ao pecado. Mas sem pecado, como está escrito aqui. Né? Sem ceder à tentação. Ele citou as escrituras, né? Hebreus 4,15, aí o texto que nós já fizemos a leitura aí. Muito boa a leitura aí, né? Então, o que acontece aqui, pessoal? Nesse texto aqui. Ou seja, as tentações de Cristo foram o quê? Não humanas ou humanas? A tentação de Cristo foi de um chifrudo, de um ser espiritual, de um personagem ali que ficou tentando a Cristo? Foram humanas? Ou não foram humanas? As tentações de Cristo, pessoal, foram humanas, como a dos discípulos no tempo apostólico, como a de Eva, como a de Adão e como as nossas em nosso tempo. E Paulo confirma isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Vamos ler aqui, 1 Coríntios. Veja como foi a tentação de Cristo, né? 1 Coríntios 10, 13, olha só o que está escrito. Não veio sobre vós tentação, senão do chifrudo, do diabo, né? Do anjo caído, do querubim que virou Satanás. Não. Não, olha só o que está escrito no Evangelho, pessoal. Não veio sobre vós tentação, senão humana. É do próprio ser humano a tentação. Mas fiel é o Eterno que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o quê? O escape. Quer dizer, os mensageiros, né, os anjos que serviram a Cristo, as boas mensagens que vêm em sua mente, para você não ceder àquela tentação, aquele mau pensamento, aquela coisa de se irar, de se angustiar, de se aborrecer à toa com qualquer coisa, entendeu? Antes, com a tentação, dará também os escape. Assim como Cristo vieram os mensageiros e os serviram, quer dizer, os anjos, né, os serviram, também vem em sua mente as boas mensagens para te servir, tá? Vamos voltar a ler aqui, porque eu fiquei parando para explicar. Olha só, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel, humana, né, pessoal? Humana, não é do diabo. Não é da serpente lá que tentou Eva, porque não teve nenhuma serpente tentando Eva, entendeu? Aquilo é somente uma metáfora. Mas fiel é eterno que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Né? 1 Coríntios capítulo 10, 13. Como está o som aí, pessoal? Tá bom. Tem que verificar de vez em quando, e vocês me falem aí, eu vou ficar olhando ali pro chat ali, para ver se tiver algum problema ali, vocês me avisem aí. Deixa eu verificar aqui. Foi humana, exatamente. Isso mesmo, humana. Beleza, pessoal? Depois eu olho o chat de vocês, que não vai dar para ficar olhando muito não aqui, não. Senão a gente acaba perdendo aqui a concentração aqui no que a gente tem que fazer, né? 1 Coríntios, capítulo 10, 13, acabamos de fazer a leitura de onde vem a tentação, né? Então, pessoal, como já acabamos de fazer a leitura, a tentação, ela é humana. Não foi diferente com Eva, naquela história, né? A gente entendendo os primeiros seres humanos da Terra, os dois primeiros, né? A tentação, ela foi humana,
também lá no Jardim do Éden, naquele conto, naquela metáfora, que na vida real, humana. Não é de origem sobrenatural, tá bom? Mas nasce no próprio ser humano e de suas condições de humanidade, entendeu? E Tiago, pessoal, também ele explica isso, né? Em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Olha só, Tiago. Capítulo 1, 14 e 15. Olha só o que está escrito, ó. Cada um, porém, é tentado pelo diabo, pelo anjo caído? Não, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria. Não tem nenhum ser espiritual tentando ninguém. Não tem ninguém tentando, não sei o que, ó, pela sua própria concupiscência, na sua própria mente, no seu próprio coração. O que é concupiscência? Desejo forte, desejo de ceder àquele mal. Depois, havendo a concupiscência, aquele desejo forte, aquela tentação, concebido dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. É claro que Tiago aqui ainda estava muito judaizante, então ele ainda estava achando que, no caso, errar, praticar algumas coisas erradas, geraria morte. Não, a morte já tinha, no caso, aquela morte da lei de Moisés, ela já tinha sido tirada na cruz, né? A condenação e morte. Não é a morte que passou a todos os homens, não. A morte em delitos e pecados, tá? Ela já tinha sido aniquilada na cruz. Morte em delitos e pecados, tá bom? Não é a morte que passou a todos os homens, não, porque a morte que passou a todos os homens, ela só iria e já foi aniquilada no último dia, tá bom? Tiago, capítulo 1, 14 a 15, acabamos de fazer a leitura. Tiago também revelando, embora ele fosse um judaizante, uma pessoa que ainda não tinha muito entendimento da graça, né? Ele revelando de onde vem a tentação. Ele não está dizendo ali que a tentação vem de um personagem, de alguém que estaria, no caso, tentando as pessoas, né? Assim, pessoal, a tentação ela nasce de dentro, né, dos desejos humanos. A tentação ela não vem de fora de um demônio, como se ele existisse, né? Mas do coração do homem. A tentação não vem de demônio, ninguém tenta, não existe, pessoal, não existe demônios, tá bom? Não o que são os demônios? São os maus desejos nas próprias pessoas. Né? Cada um de nós temos os nossos daimons. Todos nós temos daimons. Demônios em nós. Mas uma hora o seu demônio pode estar bom ou mal. Então vai depender de você. Você tem que controlar os seus demônios. Eu já fiz uma apresentação, né, sobre como controlar os demônios. Entendeu? Porque cada um de nós temos isso aí. Não foi diferente com Cristo, não foi diferente com Eva. Pessoal, presta atenção. A religião é que leva as pessoas a pensarem, tentar jogar a culpa em terceiros, né? Num personagem. Quer dizer que você não é responsável pelos seus erros. Todos nós somos responsáveis pelas nossas ações, pelos nossos próprios pensamentos, entendeu? Porque se fosse o diabo que fosse o culpado, quem seria preso? Por que as pessoas são presas quando praticam homicídio, quando matam, como faz e acontece aí? Ele vai falar, foi o diabo que me fez fazer isso, então eu não posso ser preso. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. A tentação, ela nasce de dentro, dos desejos humanos, né? Não vem de fora. Não vem de um demônio, como se ele existisse, porque isso aí é colocado na religião. A religião coloca isso aí. A religião evangélica, católica, coloca que existem demônios que entram nas pessoas. Mas quando a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, é que entrou um mau pensamento. Satanás entrou em Judas, mas o que entrou em Judas? Entrou um mau pensamento. Entrou um mau pensamento na cabeça dele. Dele mesmo, não veio de fora, veio de dentro. Entrou. Iniciou um mau pensamento. É como você liga o computador, você inicia o computador, mas tudo está dentro do computador. Entendeu? Então, iniciou um mau pensamento nele, entrou um mau pensamento. Tanto é que quando você digita no teclado, no seu computador, você digita ali, entra. O que está entrando ali, pessoal? É uma informação que está ali no próprio sistema. Então, você está dando enter para poder iniciar aquilo ali, para poder aquele programa rodar, mas está tudo ali dentro, não vem de fora. Entendeu? Não uma energia que vem de fora e entra ali. Da mesma forma, os maus pensamentos, eles entram nas mentes das pessoas, delas mesmas, gerado dela mesma. Tiago não escreveu? Né, da sua própria concupiscência. Ou seja, do seu próprio desejo forte, porque concupiscência significa desejo forte, entendeu? E Cristo mesmo ensinou isso, né, pessoal? Não sou eu que estou falando. Ah, Messias, você está indo contra a doutrina que nós aprendemos aqui na EBD, na escola dominical. Ah, não, eu não estou falando nada de novo.
Não é novidade nenhuma. Cristo mesmo ensinou isso, né? Em Mateus capítulo 15, versículo 19. Olha só. Mateus 15, 19. Porque do diabo, do chifrudo, dos demônios que vêm do além. E aí? Claro que não é isso, né, que está escrito aqui. Ah, mas na EBD eu aprendi lá, o pastor, o padre me ensinou que vem, que entra. Não, então quem é maior? Né? O padre, o pastor ou o Cristo? É o Papa. Pessoal, a Igreja Católica que inventou isso. Que inventou esse diabo. Esse diabo foi inventado, não existe esse diabo. E outra coisa, também não existe inferno não, tá? Inferno é sepultura na Bíblia, que a tradução colocaram o diabo para amedrontar as pessoas, para que as pessoas se submetessem ao quê? Ao clero, né? A Roma, na verdade, o que existe aí hoje, chamado Igreja Católica, nada mais é do que o Império Romano que continua aí, pessoal. Todas as nações continuam com Roma, né? Cada cidade tem uma sede do Império Romano hoje que se chama Igreja Católica, tá bom? Porque do coração procedem, é do coração, né? Do coração. Olha só o que Cristo ensinou. Onde que ele ensinou? Mateus 15, 19, ó. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 19. As nossas leis são mais inteligentes do que os religiosos. O delegado, o juiz, né? Quando condena alguém, ele sabe que não teve nenhum diabo tentando ninguém. É dele mesmo, né? Porque é do coração dele que procedeu aqueles maus pensamentos para ele praticar aquela atrocidade, aquele mal, entendeu? Mateus 15, 19, né? Portanto, pessoal, todo o mal procede da onde? Como foi com Eva lá? E aquela conversa dela com a serpente lá? Todo mal procede do coração humano, pessoal. Não é preciso buscar fora do homem uma fonte de tentação ou da tentação. E Pedro também ele falou do diabo em derredor, não falou? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Vamos fazer leitura aqui, pessoal. 1 Pedro 5, 8. Olha só o que está escrito. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, que diabo é esse, hein? Vosso adversário, a palavra diabo já é adversário, Satanás é adversário. Ele está explicando já o que é o diabo, porque o diabo, vosso adversário, as adversidades, o que é adversário, o que é contra você, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É claro que Pedro também está falando do que a gente vai falar aqui daqui a pouco, tá? Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições, preste atenção, as mesmas o quê? Aflições, né? Pessoal, onde que ocorrem as aflições? Olha só o que ele fala, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. É no mundo todo que isso acontece, né? Interessante, né? Olha só, daqui a pouco a gente vai falar um negócio aqui que vocês vão achar muito engraçado, né? 1 Pedro, capítulo 5, 8 a 9. Então, pessoal, esse diabo em derredor não é um ser espiritual invisível, como acreditam os evangélicos, os católicos também. Mas a própria realidade das pressões, perseguições, aflições, como diz o texto que a gente acabou de ler, né? E ameaças que cercavam aqueles cristãos. Então, realmente, o diabo em derredor era, sim, as aflições que eles sentiam, mas também as perseguições que eram produzidas, claro, oriunda da mente dos governos, das autoridades, das pessoas que perseguiam aqueles seguidores, né? Aqueles discípulos de Cristo, né? As ameaças que cercavam aqueles cristãos naquele tempo. Agora, Pedro, ele está falando o quê? Não somente de um lugar, não somente de Jerusalém, mas ele está falando do mundo todo, pessoal. Do mundo. Os vossos irmãos no mundo. No mundo de Israel e também fora, os irmãos que estavam fora, né? Nas outras nações. Também os gentios que iam crendo no evangelho, que Paulo estava pregando naquele tempo. Então, pessoal, a pergunta que a gente vai fazer é a seguinte: Pedro está falando de quê, então? Se for o diabo que as pessoas imaginam, que diabo é esse aí que é onipresente?
Como assim ele é um diabo que é todo-poderoso que nem um todo-poderoso, que é também igual ao eterno, que estaria no mundo todo tentando, trazendo aflições no mundo todo, pessoal? Isso não faz nenhum sentido, né? Porque o próprio Eterno diz nas Escrituras: não há outro além de mim, não há outro todo-poderoso, não há outro Altíssimo, entendeu? Não há nenhum anjo que caiu do céu que virou Satanás que fica tentando as pessoas no mundo todo. A tentação, Tiago disse, Paulo disse, é humana. Tiago disse, vem da própria concupiscência do homem. Cristo falou, vem do coração. Ah, Messias, mas eu aprendi na EBD que tem realmente, né, uma coisa que vem assim e faz a gente pensar o mal, as coisas, e as pessoas acabam praticando, e a culpa é dele, não é nossa. Eu não sou culpado de nada dos meus erros. Por favor, pessoal. Então, Pedro está falando da tentação que acontecia, né, das aflições, daquele diabo que estava em derredor no mundo todo. Então, como que pode um diabo onipresente? Entendeu, pessoal? Se na própria igreja evangélica é ensinada o quê? Que o onipresente é somente o eterno. Você aprende isso aí fazendo seminário, na escola dominical. Somente ele é onipresente. Como é que ele vai dizer que o diabo, esse diabo aí, está no mundo todo tentando as pessoas? Ah, não, Messias, mas são os colaboradores dele, os demônios. O pessoal não tem isso, entendeu? Depois a gente explica isso em outra oportunidade. E Paulo também ele acrescenta em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 17. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Percebo como chora o bebê e como os animais se declaram. Não sei de que. Viu, Enéas, como o pombo gira? Tô brincando. O tema de hoje é ótimo. É isso aí, pessoal. Vamos conversando aí, mas vamos prestando atenção. Paulo ele também acrescenta em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 17. Olha só o que Paulo explica. Ó. Digo, porém, andai em espírito. O que é isso, pessoal, andar em espírito, hein? Andai com entendimento. Mantenha-se consciente da verdade. É isso que Paulo está falando, andar em espírito. Faça isso. E não cumprireis a concupiscência da carne. Eva estava andando em espírito? Não, ela estava deixando o conhecimento de lado. Que conhecimento? O conhecimento de que ela não deveria fazer aquilo. Então ela parou por um momento de andar em espírito, entendeu? Andar em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Ah, de quê? É da onde, pessoal, que vem isso? Da natureza humana, da carne. Porque a carne, a natureza humana, cobiça contra o espírito, ou seja, a nossa própria natureza cobiça contra o nosso entendimento, contra o espírito, contra as palavras, contra o quê? Os anjos, ou seja, as boas mensagens do eterno na sua mente, contra o espírito. E o espírito, né, as boas mensagens na sua mente, a verdade que você já sabe, já conhece, ninguém pode dizer que não conhece, e o espírito, essas mensagens que estão em você, esse conhecimento que está em você, contra a carne, contra a natureza humana, contra você mesmo, entendeu? E estes opõem-se um ao outro, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Quer dizer, você quer fazer uma coisa, mas quer fazer o quê? Você quer obedecer aquilo que você acha, sabe que é certo. Mas existe outra mensagem dizendo que não. Entendeu? Gálatas capítulo 5, 16 e 17. Percebeu a verdade aqui? Quando você lê com entendimento a escritura aí, o evangelho. Então, pessoal, a luta é contra o quê? A natureza humana, é entre a natureza humana, a mente natural, o coração humano, a carne e o espírito, entendeu? Não é a luta de músculos, nervos, pele, entendeu, pessoal? Ossos, sangue, não. Carne aqui é natureza humana. A luta é contra a nossa própria natureza e o espírito, o nosso entendimento. Ou seja, entre os desejos humanos, os desejos, as paixões humanas, né, de você se aborrecer, se irar, querer fazer, até se vingar, coisas assim desse tipo, né? Praticar coisas desumanas. É a luta da carne e o espírito, ou seja, entre os desejos humanos, que às vezes nós temos mesmo, ninguém é perfeito, e o entendimento da verdade. Então você conhece a verdade e existe uma luta do seu entendimento, ou seja, do espírito contra a carne, e da carne contra aquela sua natureza humana, contra esse entendimento, contra esse conhecimento, ou seja, o espírito. Pessoal, alguns vão falar assim, não, Messias, isso aí é o Espírito Santo. É porque colocaram com letra maiúscula ali, né? Pessoal, não existe Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, entendeu?
Isso aí é um outro tema, um outro assunto que a gente vai tratar, e depois a gente pode retratar disso aí, né? Retratar, será que está certo? Nem sei se está certo falar retratar. Porque retratar é você se acertar com alguém, né? Nós podemos tratar novamente, fica melhor assim, né? Desse assunto. O Espírito Santo nada mais era do que o próprio Cristo, do que a mensagem, a palavra neles. Aquilo era o Espírito Santo que habitava neles, a palavra neles, entendeu? Não existe terceira pessoa da Trindade. E também não há segunda pessoa da Trindade, também não, porque Cristo, ele era um ser humano. Quem era divino era o Pai, e o Pai estava em Cristo num ser humano, entendeu? Não existe segunda pessoa divina e nem terceira pessoa divina, tá bom? Mas vamos voltar aqui na questão da luta entre a carne e o espírito, ou seja, entre os desejos humanos, né, dos nossos desejos naturais, que surgem mesmo, em qualquer momento, e o entendimento que nós temos da verdade. Correto? Então, pessoal, e o diabo do Apocalipse, hein? O diabo do Apocalipse. O tranca-rua aí, o irmão está falando aqui, né? Natureza humana que é a imagem e a semelhança do Eterno. A imagem e semelhança do Eterno, é aí que está a questão, né, abençoado? Deixa o Samuel, né? Todos os homens são a imagem e semelhança do Eterno, como? Os homens dominam sobre a criação, sobre os animais, e o Eterno domina sobre o quê? O universo, toda a criação. Isso que significa ser a imagem e semelhança do Eterno. Entendeu? Aí é claro que o irmão aí talvez tenha aí um entendimento aí religioso e fica assim, a natureza humana, que é a imagem e semelhança do Eterno, essa natureza estaria fazendo você errar ou não? Claro que sim, está fazendo, porque o próprio Cristo foi tentado naquela natureza humana, né? Ele, sendo o próprio Filho do Altíssimo, foi tentado, como nós não seremos, né? A fazer alguma coisa errada, ou não é verdade que está na sua Bíblia? Então vamos lá, deixa o irmão Samuel, depois a gente conversa com ele, né? Esse também, tranca-rua, Exu Caveira, Exu da Morte, são tantos demônios que chegam e podemos contar. Se o irmão é da Universal, pessoal, isso aí, na verdade, é uma invenção, porque essas entidades aí, elas são ídolos, né, dos cultos afro-brasileiros, que foram trazidos como verdade pelo bispo Edir Macedo, que escreveu um livro e enganou as pessoas com essa falácia aí, né? Você já sabe, depois a gente pode tratar disso aí, né? Não, Messias, ele está fazendo uma pergunta. Ah, sim. Samuel está fazendo uma pergunta. Samuel. Você fez uma pergunta, me desculpe. Natureza humana, que é a imagem e semelhança do Eterno. Pois é, a natureza humana, que é a imagem e semelhança do Eterno, é tentada, porque são seres humanos, né? Olha, se você for ler lá nos Salmos, foi falado, né? Vós sois deuses, eu vou falar, vós sois altíssimos, mas morrereis como homens, como príncipes. Percebeu que a Bíblia, ao mesmo tempo que chama aqueles que receberam a palavra, as mensagens, eles eram altíssimos, porque eu não falo Deus, né? Eles eram altíssimos, né? Mas eles morreriam como quê? Como homens. Quer dizer, e a tentação também como homens. Você come, você se casa, você estuda, você trabalha, você se entristece, você fica feliz. E tudo mais, pessoal. É normal. A imagem e semelhança do Eterno não significa que você não possa ser tentado porque você está com a mesma natureza que também Cristo teve, né? Em seu tempo, entendeu? Então foi uma pergunta aí do irmão aí, desculpe-me aí se eu fui um pouquinho aqui, pesadão aqui, grosso aqui, para falar com o irmão. O diabo no Apocalipse, o que vocês acham aí? O diabo no Apocalipse, que diabo era aquele, né? O Apocalipse confirma essa visão simbólica também, pessoal. Em Apocalipse também é simbólico. Em Apocalipse capítulo 12, 9, o Apocalipse é o livro principal ali, que tem mais símbolos, né? É cheio de metáforas, cheio de simbologia ali. Um barulhinho aqui, pessoal, foi feito, mas tudo bem, já está resolvido. Apocalipse confirma essa visão simbólica, né? Capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Percebeu? Olha aí, a queda
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Ah, quer dizer que tinha um dragão no céu, tinha uma serpente no céu, no trono do Altíssimo lá. Claro que não, né? Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Lembra que Pedro falou? Está em todo mundo? Ele foi precipitado na terra. Ah, onde ele foi precipitado? Na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Seus anjos aqui, ó, mensageiros, né? Foram lançados com ele. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 a 8, está escrito: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto. Como que Satanás foi solto da prisão? Lembra do general Tito, que estava impedido de agir e depois ele foi solto? Mas o assunto de hoje é sobre essa questão da tentação de Eva e a tentação de Cristo, né? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. Ó, preste atenção, Flávio José fala disso aqui. Isso aconteceu, pessoal, no ano 70 DC. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, né? Aqui Apocalipse, capítulo 20, 7 a 8. Se vocês forem ler esse capítulo, ali está tratando do cerco de Jerusalém, pessoal. Cercaram a cidade amada, desceu o fogo do céu, os devorou. É claro, o assunto não é esse hoje que nós estamos tratando, mas é somente para explicar, para entender que diabo é esse aí, né? É a antiga serpente aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Satanás, vamos ver aqui. Aqui está falando, ó, foi precipitado do grande dragão, a antiga serpente. Que antiga serpente é essa? A mesma que tentou Eva no jardim. Entendeu? Então, essa é a questão aqui, pessoal. Acabamos de fazer a leitura aqui em Apocalipse 27 a 8, agora esse último texto que nós fizemos na leitura. Então, pessoal, aqui a mesma serpente que enganou Eva. Não é a antiga serpente que está tratando ali? É a mesma serpente que enganou Eva. É descrita como enganadora das nações. Ou não é? Induzindo reis e povos à guerra contra Israel. Contra quem? Contra Israel. Vejamos, esse diabo, pessoal, não é um ser pessoal, mas esse diabo é o quê? A mentalidade coletiva dos maus pensamentos, das cobiças e ambições humanas. E eu digo a vocês que se não houvesse seres humanos na Terra, não haveria tentação, nem guerras, nem destruição. Correto? Esse mesmo diabo, essa mesma oposição age nos governos, nos principados e potestades, para que se guerreiem entre si, causando destruição e mortes. Tá bom? Agora a pergunta que eu vou fazer aos senhores: e hoje? Isso acontece, pessoal, individualmente com cada ser humano na Terra. É claro que isso acontece também coletivamente. Os governos, né? As autoridades que decidem, que sai da mente deles, né? Tomam decisões contrárias a seres humanos em diversos locais. É por isso que de vez em quando tem guerras daqui para ali. Entenderam? Eva conversou com a serpente e Cristo com o que foi dito ali no texto como o diabo. E hoje, com quem conversamos na tentação? Com quem que nós conversamos? Na verdade, Eva conversou com a proposta, como eu já falei, da desobediência. E Cristo conversou com as sugestões do desejo humano, simbolizados no diabo, né, que nós já falamos aqui. E nós? Nós aqui em nosso tempo. Hoje o diálogo, pessoal, é com a nossa própria consciência. Foi diferente com Eva? Claro que não foi. Aquilo é somente uma história, um conto, uma metáfora, entendeu? Hoje o diálogo na verdade, quando eu falo hoje como se não fosse lá naquele tempo, não é que eu estou falando isso, tá? Hoje o diálogo é da mesma forma que aconteceu com Eva. E com Cristo também no deserto. Né? Na nossa própria consciência, na nossa própria mente, com os nossos próprios desejos, com a voz da cobiça, como foi com Cristo também no deserto, né? Da vaidade, da ambição, foi com Cristo, foi com Eva, e da violência. Então, pessoal, o mesmo diabo que enganou Eva, o mesmo que se levantou contra Cristo no deserto, é o que vemos hoje nos conflitos humanos também e nas guerras entre as nações. Ele não é um ser espiritual à parte, entendeu? Mas a soma de quê?
dos maus pensamentos do coração humano. E a conclusão que nós podemos chegar aqui, pessoal, antes da gente terminar, Eva e Cristo não conversaram, eles não estavam conversando com seres espirituais malignos, a serpente possuída e um diabo que foi ele tentar Cristo. Não, negativo. Né? Seres de outro mundo, seres do além, seres que ficam vagando por aí, que vieram tentar, nada disso, nada disso. Eles conversavam com a proposta da desobediência, com a voz do desejo humano. E hoje nós conversamos com os mesmos impulsos. Não é diferente hoje, pessoal. Até mesmo o próprio texto do Evangelho, em diversos textos que nós já fizemos a leitura, Paulo, Tiago, Hebreus, o próprio Cristo falando, revelou isso aí. Né? Não tem novidade, nós não estamos falando nenhuma novidade aqui. Nós não estamos inventando uma nova doutrina, porque isso é tão velho, é tão antigo, que é tão antigo desde que o Conto do Jardim foi escrito. Hoje nós conversamos da mesma forma, com os mesmos impulsos, com as mesmas paixões, com os mesmos maus pensamentos que procedem do coração humano e que se refletem tanto nas escolhas pessoais quanto nas decisões dos governos. Entendeu? A diferença está em como nós respondemos. Eva, ela cedeu e trouxe o quê? Ruína, né? Na verdade, Cristo venceu e mostrou o caminho da vitória. E nós? Cabe cada um de nós escolher ouvir a voz da verdade e rejeitar a voz da cobiça, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Nós agradecemos a vocês. Agradecemos também ao Samuel, o irmão Enéas Guerra, que me puxou a orelha aqui. Agradecemos a todos que estiveram até este momento conosco. Então, tiveram a oportunidade de assistir. Vocês também que não estão no Facebook, vocês que estarão aí também comentando, deixe o seu comentário. Deixa aqui abaixo o seu comentário depois. Se quiser fazer pergunta, pode fazer também, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal.